Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Análise. Na aula de hoje, nós continuaremos falando sobre os conjuntos de medida nula. Eu recordo que, na aula anterior, nós definimos conjuntos de medida nula e vimos algumas propriedades. Por exemplo, que união enumerável de conjunto de medida nula ainda é um conjunto de medida nula. Vimos alguns exemplos e também vimos que, para mostrar que um conjunto tem medida nula, eu posso cobrir eles por cubos abertos ou fechados, ou blocos abertos ou blocos fechados. Na aula de hoje, nós iremos investigar a relação entre os conjuntos de medida nula e certas aplicações especiais. Será que existe alguma classe de aplicação que leva conjunto de medida nula em conjunto de medida nula? Vamos investigar isto nesta aula de hoje. E o primeiro teorema que nós iremos apresentar é o seguinte. Veremos agora que a primeira classe de funções que leva conjunto de medida nula em conjunto de medida nula são as aplicações lipschitzianas, onde o domínio e a imagem estão no mesmo espaço euclidiano. Então, o que o teorema afirma é que, se nós temos uma função f definida em um conjunto X do Rm, assumindo valores em Rm, então, se o X tem medida nula, a sua imagem f de X também tem medida nula. Ou seja, aplicações lipschitzianas definidas em um subconjunto do Rm em Rm leva a conjuntos de medida nula em conjuntos de medida nula. E para demonstrar isso, nós procedemos da seguinte maneira. Bem, nós vamos considerar em Rm a norma do máximo. Já ficará claro o porquê. Bem, como a f é lipschitziana, é porque existe uma constante k positiva, tal que a norma de f de x menos f de y está controlada por k, a norma de x menos y, para todo x, y no domínio da sua função lipschitziana. E a outra hipótese que eu tenho é que x tem medida nula. Como x tem medida nula, para todo epsilon dado, existe uma cobertura, que nós podemos tomar a cobertura por cubos CI, e que nós denotaremos a aresta desse cubo por AI. E tal que o somatório dos volumes desses cubos, que por definição o volume do cubo é a aresta elevada a m, está controlada, digamos, por epsilon dividido por k, a mesma constante de Lipschitz da função f, elevado a m. Então, se nós usarmos a desigualdade de função lipschitziana em cada um desses cubos, nós teremos o seguinte. Para cada i pertencente aos naturais, nós temos que, dados quaisquer x, y, neste cubo, e evidentemente interceptado com x, para eu poder calcular as imagens, nós temos, como x e y estão no cubo, x menos y em norma é controlado pela aresta do cubo AI. Isso implica dizer, por essa desigualdade, se esse termo aqui é menor do que AI, então a norma de f de x menos f de y é controlada por a constante de Lipschitz vezes a aresta AI. E lembrando que eu estou com a norma do máximo. Então essa desigualdade aqui significa dizer que vale uma desigualdade semelhante para cada função coordenada. Ora, isso implicando nisso pode ser visto como uma inclusão de conjuntos. Significa que a imagem desses elementos está contida num cubo. O f de x interceptado com ci está contido no cubo di de aresta KAI. Note que já fizemos o controle da imagem localmente. Agora só resta
estender esse controle para todo o conjunto X. E a gente faz isso observando que o conjunto X é a união dessas interseções. Especificamente, como o conjunto X é a união dessas interseções, então o f do x é o f dessa união, que é a união das imagens. Como cada uma dessas imagens está contida em DI, pelo que acabamos de ver, então nós acabamos de cobrir o conjunto f de x por cubos DI de aresta KAI. Agora é só observar que o somatório dos volumes destes DIs está controlado por epsilon. E de fato, o somatório dos volumes dos DIs lembra que o volume do DI é um cubo, então o volume do DI é simplesmente a aresta elevado a m. A aresta é KAI, então K elevado a m, AI elevado a m. O K não depende do índice I, eu retiro ele do somatório. E o AI elevado a m está controlado por epsilon dividido por K elevado a m. Portanto, o somatório dos volumes dos DI está controlado por epsilon. Isso significa que a medida do conjunto f de x é zero. Encerrando a demonstração. No contexto de aplicações diferenciáveis, uma forma comum de utilizar este teorema é a seguinte. Você tem uma aplicação f definida em um aberto que tem uma certa regularidade, por exemplo, de classe C1. E aí você gostaria de saber se essa aplicação leva conjuntos de medida nula em conjuntos de medida nula. Então, o que nós precisamos nesta situação é garantir que a f seja lipschitziana. Pela desigualdade do valor médio, isso irá ocorrer se, por exemplo, o domínio for conexo e a derivada for limitada. Essas considerações nos levam ao seguinte corolário. Se temos uma aplicação f definida em um subconjunto do Rm, assumindo valores em Rm que é de classe C1, cuja derivada é limitada e U é um aberto conexo, então esta aplicação leva conjunto de medida nula em conjunto de medida nula. Ou seja, para todo subconjunto de U que tenha medida nula, a sua imagem f de x também tem medida nula. E a razão disso é que, como já comentamos, sob essas hipóteses, f é lipschitziana. E com efeito, como a derivada é limitada, existe um C tal que a norma de f' de x é menor do que C para todo x em U. E sendo U conexo, dados quaisquer pontos x, y de U, o segmento de reta de x a y está contido em U. Então, nós podemos usar a desigualdade do valor médio para concluir que, para algum x barra neste segmento de reta, a norma de f de x menos f de y está controlada pela norma da derivada, neste ponto intermediário, multiplicado pela norma de x menos y. E como a derivada está controlada por C, nós concluímos que f é uma função lipschitziana. Então, a medida de f de x é igual a zero sempre que o x tenha medida nula, o que decorre diretamente do teorema anterior. Novamente, nas aplicações, nem sempre temos a garantia de que o domínio é um conjunto conexo. Seria muito interessante retirar esta hipótese. E é possível retirar a hipótese de que U seja conexo com o seguinte importante teorema. O teorema de Lindelof, que nos diz que toda cobertura aberta de um conjunto X, esse X em um espaço euclidiano Rm, admite uma subcobertura enumerável. Note que esta cobertura aberta aqui pode ser uma cobertura aberta qualquer.
Este resultado de topologia eu não irei fazer. Vocês podem, por exemplo, encontrar no livro Duelo, Análise Real, volume 2, Teorema 5, do capítulo 8. Mas nós iremos usar ele algumas vezes. Em particular, usaremos agora para retirar a hipótese de que o domínio seja conexo no corolário que acabamos de ver. Com isso, nós temos o seguinte resultado, que melhora o corolário anterior. Considera uma aplicação definida em um conjunto aberto U do RM que assume valores em RM e que seja de classe C1. Então, esta aplicação leva subconjuntos de medida nula do domínio em conjuntos de medida nula. Ou seja, se eu tenho um X, um subconjunto de U que tem medida nula, a imagem f de x também tem medida nula. E para provar isso, nós argumentamos da seguinte forma. Novamente, vamos olhar primeiro localmente e aplicar os resultados anteriores. Então, como U é um aberto e f é de classe C1, para cada x nesse conjunto x de medida nula, eu consigo encontrar uma bola de centro em um x e raio delta que esteja inteiramente contida em U. Evidentemente, esse raio delta depende do x que eu tomar. E além disso, esta bola pode ser tomada de modo que a derivada f' seja limitada nesta bola, já que é uma aplicação de classe C1. Basta, por exemplo, considerar uma bola fechada, inteiramente contida em U. Então, na bola fechada, a derivada será limitada, porque f de classe 1. E depois eu considero a bola aberta. Agora, nota que esse conjunto, essa bola B de x é um conexo. Então, quando eu restringo f a essa bola, eu estou nas condições do teorema anterior. F classe 1, limitada, definida em um conexo. Então, todo subconjunto de medida nula de B de x é elevado em um conjunto de medida nula pela f. Um conjunto de medida nula em B de x é B de x interceptado com x. Tem medida nula, então pelo corolário anterior, f de B de x interceptado com x também terá medida nula. Então, analisamos já que, pelo menos localmente, a f leva conjunto de medida nula em conjunto de medida nula. Agora precisamos argumentar para mostrar que o f de x tem medida nula. Agora nota que o x está contido na união arbitrária dessas bolas abertas B de x. Pelo teorema de Lindelof, eu consigo extrair dessa cobertura uma subcobertura enumerável. Perfeito. Agora é só analisar o f de x. Nota que o x é a união dessas bolas interceptadas com x. Então, f de x é f dessa união, que é a união do f dessas bolas interceptadas com o conjunto x. Ora, nós já mostramos que cada um desses conjuntos tem medida nula. Então, essa união, que é uma união enumerável, ainda tem medida nula. Portanto, o conjunto f de x tem medida nula, provando assim o resultado. Para encerrar esta aula, eu vou apresentar agora dois corolários deste resultado. O primeiro trata de aplicações de classe C1 quando a dimensão do contradomínio é maior do que a dimensão onde está o domínio da sua aplicação. Especificamente, nós temos o seguinte: se f é uma aplicação de um aberto U do Rm assumindo valores em Rn, que é de classe C1, se o m for menor do que o n, estrito menor, então o f de U é um conjunto de medida n-dimensional nula. E a razão disso
é que nós podemos olhar o U como um subconjunto de medida nula do Rn e definir uma aplicação do Rn em Rn cuja imagem seja o f de U. Vamos fazer isso. A forma de olhar U como um subconjunto do Rn é a seguinte. Nós definimos o W como sendo U cartesiano zero, onde o U é um subconjunto do Rm e esse zero é o zero no espaço euclidiano Rn menos m. Como n é estritamente maior do que m, isso evidentemente tem dimensão pelo menos 1. E este W, que é a cópia do U em Rn, tem medida nula em Rn. Isso eu deixo como exercício para vocês justificarem. E a aplicação que nós podemos definir sobre W de modo que a imagem coincida com a f pode ser definida do seguinte modo. A G desse cartesiano de Rm com Rn menos m, dada para cada par ordenado deste cartesiano, G de xy é simplesmente f de x. Nota que a G é de classe C1 porque a f é de classe C1. Está definida em um aberto, que é o Rn inteiro. E o W tem medida nula. Então, o G de W terá medida nula. Só que o G de W é simplesmente o f de U. Logo, o f de U tem medida nula. Encerrando assim a demonstração. Por fim, temos outro exemplo de conjunto de medida nula, que são as superfícies de dimensão m em Rn, desde que o n seja estritamente maior do que o m. Formalizando, seja m uma superfície de classe C1 em Rn. Se n for maior do que m, então a medida de m é zero. Lembrando, medida de m como um subconjunto de Rn, ou seja, a medida n-dimensional. E a demonstração, mais uma vez, passa por analisar localmente e depois concluir o resultado globalmente. E para passar do local para o global, vamos usar Lindelof. Vejamos isso. Pela definição de superfície, para cada x em m, eu consigo encontrar uma vizinhança parametrizável v de x em m. Uma vizinhança parametrizável de x em m significa que v de x é a imagem de uma parametrização. Está definida em um subconjunto U de x de Rm, assumindo valores na superfície, especificamente em v de x, e que seja de classe C1. Então, olhando localmente, esse v de x tem que ter medida nula, pois a U de x está em Rm, m é menor do que n, pelo corolário anterior, a imagem tem medida nula. Agora eu preciso passar isso para globalmente, para concluir que o m inteiro tem medida nula. E para isso a gente procede da seguinte forma. Lembra também da definição de superfície, que cada vizinhança parametrizável v de x é da forma a de x interceptado com m, onde a de x é um aberto de Rn. Ou seja, se nós temos a superfície M, e aí eu tomo uma vizinhança parametrizável v de x, essa vizinhança parametrizável é da forma M interceptado com um aberto do Rn. E esse aqui é o A de x. E a união desses v de x, evidentemente, cobre o m. Então, pelo teorema de Lindelof, a cobertura aberta de m pelos A de x, que são abertos em Rn, admite uma subcobertura enumerável, m coberto por uma quantidade enumerável desses abertos no espaço euclidiano Rn. Daí,
O M será a união da interseção desses abertos euclidianos do Rn com o M. Ora, mas esses aqui são os V de xi. Como acabamos de ver, V de xi tem medida nula. Logo, a união enumerável do V de xi, que é o M, também terá medida nula. E isso encerra a demonstração, fornecendo mais uma infinidade de exemplos de conjuntos de medida nula. Então, por exemplo, a esfera n-1 dimensional em Rn tem medida nula. Esta aula sobre medida nula vai encerrando por aqui. Então, fiquem todos bem, se cuidem e até mais.